Boa tarde, internauta. É um prazer e um privilégio poder falar com você que acompanha a AltV todas as tardes aqui pela internet. Hoje estreamos um programa especial intitulado Primeiro Escalão. Vamos entrevistar nesta tarde o presidente do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, César Roberto Leão Granieri, para me acompanhar e me assessorar, me ajudar nessa entrevista. Está aqui ao meu lado a jornalista Renata Vianello, profissional que tem larga experiência como repórter, como âncora, como apresentadora de televisão, já passou por emissoras como Bandeirantes, Globo, entre outras. E para conversar com o Betinho, que é um profissional que atua no setor clubístico há mais de 40 anos, foi presidente do Esporte Clube Pinheiros, é membro, diretor da Confederação Brasileira de Clubes, hoje faz parte do conselho da CBC, representa o COB em São Paulo e preside o Sindicato dos Clubes, que é uma entidade representativa do setor esportivo, uma entidade que hoje congrega 3.500 clubes no estado, capital, Grande São Paulo e interior. Betinho, é um prazer recebê-lo, nosso programa de estreia aqui na AltV. E para começar o nosso bate-papo, vamos falar, sobretudo, sobre os 25 anos do Sindicato dos Clubes. Como é que você avalia esses 25 anos de vida, de existência do Sindicato dos Clubes, uma entidade que é absolutamente importante no cenário esportivo paulista e, por que não, também nacional? Uma boa tarde a todos os participantes aí do seu programa. Agradeço muito a Renata e você, Bedak, por dar essa oportunidade. E dizer uma coisa que eu acho muito interessante. O sindicato completou agora em março 25 anos. Ele nasceu da necessidade da parte do Sindicato dos Empregados com o Sindicato Patronal, do qual nós pertencemos, né? Na representatividade da negociação trabalhista. Então, há 25 anos atrás, tem uma história muito interessante, porque quem negociava pelos clubes eram dois gerentes de clubes, um até do Pinheiros e outro do Paulistano. E eles foram, na época, muito criticados porque eles negociavam o próprio salário, mas eram ótimos negociadores. Sim. Pessoas seríssimas, levavam isso muito bem. Mas, na política desses clubes, começaram a criticar. Olha que absurdo deixar quem tem interesse negociar pela parte patronal. E daí, o Luiz Ferraz do Amaral, que na ocasião era presidente do Paulistano, junto com o João Shoa Borges, com o Celso Rani, o João Shoa do Harmonia, Celso Rani do Pinheiros, fundaram o Sindicato dos Clubes. E na ata original tem uma coisa muito interessante que diz assim: tomara que nós consigamos ter no próximo ano 100 clubes. E 25 anos depois, estão 3.586. Então foi uma empreitada muito exitosa, foi muito importante. Hoje a representação, não só com esse primeiro objetivo, que é o dissídio da categoria, mas o sindicato vem fazendo uma representação muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é a década do esporte. Como é que você avalia esse momento especial? O esporte brasileiro hoje vive um momento de grande fastígio, vamos dizer. É um momento de extrema importância. Temos Copa do Mundo, temos Olimpíadas em 2016, o ano passado tivemos a Copa das Confederações, então é um momento muito especial. Como é que você vê a relação desse momento com a comunidade, com a sociedade paulista, sociedade brasileira, esse momento esportivo que estamos vivendo? Olha, Bedak e Renata, eu diria que é um momento único que nós estamos vivendo. O Brasil tem tudo para ser uma potência esportiva. Eu vou contar, assim, se você me permitir, contar algumas curiosidades. Eu tive numa cidade, uma vez, no norte dos Estados Unidos, e é uma cidade onde a prática do polo a cavalo é muito difundida. E em Knoxville,
no norte dos Estados Unidos. E lá eu cheguei a ver um campo de polo a cavalo coberto. Por conta do inverno, tá? Eles querem a prática, cobriram. Imagina um campo de polo que deve dar aproximadamente o equivalente a 6 a 8 campos de futebol com cobertura, né? Nós vivemos num país, nosso querido Brasil, que você não tem nenhum problema desse tipo. Nós temos 9.000 quilômetros de mar, de praia, tá? Uma montanha, não temos nada que possa interromper alguma coisa esportiva externa. Por exemplo, não temos neve. Quando dá uma nevinha ali perto de Santa Catarina, é um fato que sai até nos jornais. Sim. Na noite, é um fato importantíssimo. Vira notícia. Vira notícia. Então, o Brasil, até por conta da ginga do samba, da mistura étnica que nós tivemos, né, da imigração, o Brasil é um país fadado ao esporte. E nós estamos aí, nesse momento, na década única, que é a década do esporte. Nós estamos recebendo os maiores eventos esportivos e isso, independente do resultado, se o Brasil se tornar, sem dúvida nenhuma, eu tenho grande expectativa que nós vamos nos tornar uma potência esportiva. Vamos estar entre os 10 melhores países do mundo agora na Olimpíada. Nós somos um país fadado ao esporte. E esse reflexo não é só o da medalha. Mas já teve um retrospecto aí de grandes conquistas, né? Medalhas de ouro, medalhas de prata. Na América Latina, o Brasil acho que é um país sem dúvida mais conquistou medalhas. E a importância dos clubes. Então, exatamente. Na formação desses atletas. Agora, o grande resultado, o grande legado desses eventos esportivos é a prática do esporte. Hoje tem dados internacionais que a cada $1 gasto no esporte, você economiza 4 em saúde. Tá? Então, talvez a gente daqui a 5, 10 anos esteja fazendo menos hospitais e mais esporte, para evitar que as pessoas tenham que se cuidar ou tenham que se socorrer de hospitais. E pelo esporte você pode conseguir bons resultados nisso. Tomara, a gente vinha conversando. Deixa eu me apresentar, agradecer também a presença aqui no primeiro escalão do Caetano Vedac. É uma honra, Caetano. Você é um grande comunicador, né? Você é um grande comunicador e agora na TV, né? Falando para todo mundo. Betinho também no programa de estreia. Que bom estar aqui com vocês. E como a gente vinha comentando antes, Betinho, a estreita ligação, você estava comentando com a gente, entre os países fortes, como Estados Unidos e China, por exemplo, que também são fortes no esporte. Você acha que isso pode vir a acontecer com o Brasil? Eu não tenho a menor dúvida. Nós estávamos conversando antes do programa e eu lhe disse, não existe país forte no mundo que o esporte não seja forte, né? Então, o Brasil, que está hoje crescendo, se tornando cada vez mais uma potência, por todos os aspectos que o próprio mundo está oferecendo. Nós estamos nos tornando um grande país exportador, desde matéria-prima até matéria industrializada, e a tendência disso é um crescimento muito grande do esporte. E no Brasil, da mesma forma que nos Estados Unidos são as universidades que têm a grande participação esportiva. Nos países europeus é mais a parte do Estado. No Brasil são os clubes. São os clubes? Mesmo na questão social, os clubes eles também dão acesso a pessoas que são expoentes, por exemplo, na área de esporte, às vezes recebem os apoios dos clubes? É até uma curiosidade minha. Então, existe uma tradição de todo lugar que tem assim, uma iniciação esportiva. O segundo caminho, seja ele na escola, seja ele na comunidade, onde for, o segundo caminho é o clube. Tá? O clube que vai dar, vamos dizer assim, o tratamento mais fino, mais adequado para que a pessoa se torne... A educação mesmo naquela área. Para que ele se torne um atleta. E esse processo no Brasil, ele é muito interessante pelo seguinte, quanto mais atletas você produzir, eu acho que nós vamos ter que entrar numa forma de pensar assim, vamos produzir atleta.
Se dentro dessa produção tiver 3, 4, 1, que seja um grande atleta, ótimo. Mas o grande objetivo é produzir atletas. Porque essa participação esportiva, ela é para toda a vida. A gente está vendo os apelos que tem aí, pratique esporte, ande, faça isso, faça aquilo. Então, esses eventos que vão acontecer no Brasil vão trazer, desde a criança até a terceira idade, para a prática esportiva. A conscientização, isso vai dar né? mais saúde para as pessoas. Vocês fizeram uma união agora com o Gustavo Borges? Exatamente. O Gustavo Borges é uma cria do Esporte Clube Pinheiros, inclusive na sua gestão ele participou com galhardia de 2 ou 3 Olimpíadas e com a conquista de medalhas, né? Eu tenho muita honra, o Gustavo, eu sou o padrinho de casamento dele, um menino que chegou lá no Pinheiros com 14, 15 anos e foi formado pelo clube. Isso, uma grande responsabilidade e deu muito certo. Ele tem uma metodologia agora, né, que ele expandiu para os clubes todos, é isso? Exatamente. Agora nós assinamos com ele, lá no sindicato, a semana passada, um convênio para o desenvolvimento da tecnologia dele para todos os clubes do estado. E está sendo com uma ótima aceitação e vem tudo dentro desse espírito que eu estou falando. O importante disso é a criança praticando esporte. Se dentro disso sair um ótimo atleta, bom. Olha, e o que o sindicato tem feito efetivamente como parceiro dos clubes para a formação desses atletas, Betinho? Em São Paulo, a Grande São Paulo, no interior do estado, qual é o papel efetivo do Sindiclube na expansão e na formação desses atletas? Verdade que, tradicionalmente, até uma coisa curiosa, os clubes, por conta da participação esportiva, sempre se sentiram assim um pouco rivais um do outro, né? Isso atingia, às vezes, a direção dos clubes. Então, um papel muito importante que nesses 25 anos o Sindiclube tem feito é um papel assim. O fato de um clube disputar com outro uma modalidade esportiva tem que servir como uma união dos seus dirigentes, né? Nós vamos, porque uma coisa que é muito interessante é assim, o campeão, ele só é valorizado pelos adversários, você concorda? Se não tivesse nenhum adversário, verdade, não seria campeão. Como é que iria se medir? Quem que valoriza o campeão? São os seus adversários. Quer dizer, eu conquistei por essa oportunidade que os outros me deram, né? Ele superou os adversários. Superou. Claro. Isso dentro de uma coisa que eu acho muito interessante, dentro de regras. Qualquer modalidade esportiva tem regras. 50 metros tem que ter 50 metros, claro. Tem que esperar a partida. No basquete são as cestas, no vôlei é a bola no chão, e aí vai as contagens. E isso, então, trouxe, ao longo do tempo, uma aproximação exatamente ao papel que o Sindiclube vem fazendo. Todo clube que tem uma ótima ideia, conta pra gente que nós vamos dizer para todos os outros. Tem um intercâmbio, então, efetivo entre os clubes, entre clubes maiores e menores? Nós estamos fazendo 15 viagens pelo interior nas regiões administrativas do governo do estado. Nessas regiões, nós fazemos 15 apresentações de todas as soluções que têm acontecido no esporte, nos clubes, soluções, às vezes ajudando desde a parte de novos equipamentos até a parte de treinamento. E o Sindiclube tem O Sindiclube tem diversas sedes regionais no estado. Isso. Tem Ribeirão Preto, que é um grande centro esportivo formador, Campinas, que é outro grande centro, Vale do Paraíba, Santos. Agora temos São José do Rio Preto, temos agora abrindo recentemente em Piracicaba, que Piracicaba se tornou um centro administrativo, até por conta da industrialização forte que foi para lá. E nós estamos lá, que tem clubes ótimos em Piracicaba. E o grande espírito nosso é o seguinte: tudo aquilo que for boa solução para o seu clube,
fale que nós vamos divulgar para todos. E tudo aquilo que não for, também fale que nós não vamos deixar. O que não deu certo também é dividido para não ser copiado. Ótimo. E nós percebemos que essa integração ela é muito importante. É com isso que a gente percebe que os intercâmbios dos clubes têm sido cada vez mais intensos. Tem entrado bastante a parte cultural e social. Tá? Hoje nós temos apresentações de corais, apresentações de peças de teatro. Vocês fazem concursos culturais também, né? Não sei se a Renata sabe, o Cine Clube promove o maior torneio do Brasil. Do Brasil. Envolve, acho que, milhares e milhares de atletas. É um torneio anual chamado PEPAC. PEPAC. É um torneio que envolve um montante enorme de atletas. E agora o PEPAC, ele teve uma... Acontece todo final do ano. Todo ano, o ano todo. Ao longo do ano. E no final do ano são as finais na parte de vôlei, futsal e handebol. São quantos atletas, Betty? São 4.000 atletas que participam disso. E agora nós somos todas as idades? É um contingente. Crianças, jovens, adultos? O grande... E veteranos, jovens veteranos. Quem gosta muito disso são as mulheres, assim, já próximas de 18 para cima. Aí não conta mais. É um cavalheiro, né, Caetano? É um cavalheiro. É um cavalheiro. Não é que senão é um cavalheiro. Porque elas estão te assistindo, né, Betinho? E dentro disso tem sido muito interessante esse intercâmbio entre os clubes. Olha, a festa final do PEPAC é uma festa assim, que nos enche muito de orgulho, porque vão lá aproximadamente 1.500, 2.000 pessoas na festa, na entrega de prêmios. E o esporte tem uma força que eu acho que... Por isso que eu estou apostando um pouco, Renata e Bedak, nesse momento, porque eu penso o seguinte, nós vamos sair agora, a partir de 2016, 2020, o Brasil vai se tornar uma potência esportiva com a maior abrangência possível. Agora, é importante a criança praticar esporte. Hoje eu sou do Pinheiros e a gente percebe a preocupação dos pais em colocar a criança para fazer iniciação esportiva, principalmente de natação. Porque qualquer lugar que ele for, ele sabe se defender. Além disso, também já é provado com várias iniciativas, né, Betinho, né, Caetano? Eu chamo Caetano de Caetano, não de Bedak. O quanto você acaba dando um caminho para o jovem, quer dizer, tirando ele, quando ele fica mais velho, adolescente, de um caminho, às vezes, de drogas ou que ele pode se desviar, mas o esporte, ele dá para o jovem um direcionamento e outra coisa, eu acho que ele permite sonho, ele dá uma expectativa de sonhar, de ter planos, e como você disse, até todas as idades, né? E Renata, tem um dado aí que você está falando, uma coisa importantíssima, importantíssima. O esporte é o único segmento que valoriza as pessoas que têm origem simples. Né? Hoje, no Brasil, ainda para se ter um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, ele precisa frequentar escolas que custam caro para acessibilidade do esporte, poder ao entrar esporte nessa é muito escola. maior. Né? O esporte patrocina isso, participa, faz com que as pessoas sejam, se eu falar aqui para nós todos, os 10 maiores ídolos, nós vamos falar no mínimo 5 esportistas de origem simples, como é Éder Joffre, que não é isso que conta, né, João do Pulo. Não é isso que conta, né? É a força dessa pessoa, a força de caráter, a força de luta. E o esporte forma a cidadania, né, Betty? Muito. Cidadão. Muito. Encaminha para a cidadania. E principalmente, eu falo sempre isso e gosto de, até agradeço muito a oportunidade, aproveito isso para dizer sempre. Hoje, eu acho que o pai jovem,
está tendo filho recente, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, coloca no esporte, porque afasta dos maus costumes, valoriza, ele dá para a criança o respeito, esse respeito que nós falamos há pouco. Eu, para ganhar dele, só me valorizou porque ele estava disputando comigo. Sim. Dá autoconfiança, aprende a ganhar, aprende a perder, ou seja, ele fortifica, como diz o Nuno Cobra, o caráter, né, do ser humano. Então tem essa importância ao esporte, né? Agora, Betinho, qual é a previsão que você faz hoje para os próximos Jogos de 2016? Qual é a expectativa? Vamos revelar grandes medalhistas de ouro? Vamos conquistar muitas medalhas? Qual é a tua previsão? Que análise você faz dentro desse momento da década do esporte que estamos vivendo no Brasil? É um momento muito importante para o nosso país. Nós estamos recebendo, a Olimpíada é o maior evento do mundo. Do mundo. Tá? Certeza. E o Brasil está recebendo os 2 maiores eventos do mundo, que é a Copa do Mundo e a Olimpíada. Eu vejo como um momento importantíssimo, pelo seguinte: o Brasil vai ficar entre os 10 maiores, não tenho dúvida nisso, porque... Esporte olímpico. Entre os 10 maiores países. Nós vamos dar um salto muito grande. Tá? Agora, é muito difícil afirmar alguma coisa, porque é uma disputa. Pode pegar tudo que pode acontecer ali numa final de natação, uma final de atletismo, uma final de basquete, uma final de vôlei. Tudo isso é difícil. Mas tem alguns esportes que o Brasil está despontando já com uma grande liderança, né? No vôlei, na natação, e judô. E o Brasil deve ficar entre os 10 maiores países do mundo, no resultado da Olimpíada. E o mais importante, nós vamos nos tornar uma potência esportiva. Agora, eu vou fazer uma colocação crítica agora. Você enfatizou que vamos dar um salto muito grande nos próximos Jogos Olímpicos. Por que o Brasil, um país continental, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma população gigantesca, ainda não conquistou grandes medalhas de ouro? Obviamente que temos grandes medalhistas, temos grandes atletas, João Dupula, Aurélio Miguel, na vela conquistamos grandes medalhas, mas por que perdemos para a França, para Cuba, para países menores, pequenos, e demoramos tanto tempo para dar esse grande salto que você se referiu agora, que você enfatizou? Por conta de uma questão de política, né? Nós estamos percebendo, aí eu vou fazer um comentário aqui, que eu peço até desculpa pela sinceridade. O Brasil, historicamente, não só na parte esportiva, em todas as suas coisas, o Brasil é movimentado pelas grandes necessidades. Quer dizer, essa parte de planejamento no Brasil é uma coisa um pouco, assim, não levada como deveria ser levado. E lá para trás, isso também aconteceu no esporte. Nós precisamos de grandes eventos para poder ter bons resultados esportivos. E agora, eu acredito que de uns 15, 20 anos para cá, principalmente por conta do sucesso do vôlei, que foi algo que teve, vamos dizer assim, um planejamento, né? A gente pegar o vôlei no Brasil, você pega a história do vôlei, foi assim: 3º lugar, 2º lugar, 1º lugar, e agora não larga mais o 1º lugar. Profissionalizou também, né? Masculino e feminino. Aí entrou o vôlei de praia, até o grande iniciador disso foi o Nussmann, e fez um trabalho maravilhoso. Isso foi para os outros esportes como uma corrente. Tá? Eu acredito que até um dos grandes benefícios da vinda da Olimpíada para cá foi até um reconhecimento do mundo com relação a isso. Tá? O mundo está percebendo que o Brasil está se tornando uma potência esportiva. Não só no futebol. Não só no futebol. E aí, entender o seguinte: vamos dar a Olimpíada para o Brasil. Isso não que seja assim da forma tão prática como eu estou colocando, mas
o Brasil merece a Olimpíada porque o mundo vai estar colaborando para um grande desenvolvimento do esporte no Brasil. Os olhos vão estar todos voltados para cá, né? E o Brasil, é como você disse, de última hora ele tem que se movimentar e talvez até amadurecer, né, Betinho? Exatamente. Nessa área, e profissionalizar. Ao contrário do futebol, não te interrompendo, Renata, me parece que a organização das Olimpíadas estão numa fase, eu acho que diria, muito mais bem organizada do que a própria Copa do Mundo, que alguns estados ainda estão por terminarem as suas obras. Como é que você avalia esse momento? Mas isso Os aí Jogos Olímpicos estão indo muito bem no que tange a organização no Rio de Janeiro. É um pouquinho. E faltando ainda 2 anos para 2016, hein? E a Copa do Mundo está aí. Faltam 60 dias, 2 meses. Ainda agora, agora, questão de alguns minutos, algumas horas atrás, eu estava lendo um livro que é uma coletânea que o ministro Aldo Rebelo escreveu sobre o Nelson Rodrigues, Crônicas do Nelson Rodrigues. E ele fala da Copa de 58. Né? Aí ele fala um pouquinho, uma coisa até que eu achei muito interessante, ele fala assim que o Brasil... Foi o renascimento do futebol brasileiro. Exatamente. Com o Pelé. Né? O descrédito, tá? Que o brasileiro sempre teve, até com bons resultados do Brasil. Sabe assim, não vamos ganhar, não vai dar certo, tudo isso. Aquela baixa autoestima, né? De que nós não vamos ser campeões. Né? Eu vou dar um dado. Aquele complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, exatamente. Eu vi outro dia, e tenho certeza que eu vou estar falando a realidade, se a minha cabeça não falhar. Nenhum país do mundo realizou Copa do Mundo em mais de 6 estádios. No Brasil estão 12. E tem 10 prontos. E nós estamos achando que não vai dar certo. Então, e de onde vêm essas críticas, presidente? Aí não saberia te não dizer. É um pouco da nossa cultura. Um exagero, talvez. Um pouco da nossa cultura. Acho que faz parte disso, a cultura, né? Da nossa Já acha que por ser brasileiro já não vai dar certo. Posso contar uma curiosidade, se vocês me permitirem? O Brasil, quando ganhou a Copa do Mundo, no jogo na final contra a Itália, os jornais italianos publicaram assim: Itália, vice-campeã do mundo. Né? O que o jornalista, o italiano entendeu? Nós somos vice do mundo, são 35 países que disputam, nós somos vice, só tem um melhor que a gente. Enalteceu a conquista do vice-campeonato. Quando o Brasil perdeu para a Itália... O copo meio cheio e meio vazio. E nós minimizaríamos essa conquista, né? Se fosse o brasileiro. Interessa é o time. Quando o Brasil perdeu para a Itália, você fizer um levantamento, os jornais brasileiros fizeram assim: Brasil perdeu a Copa do Mundo. É ótica, né? Depende de como você enxerga. Então, essa cultura nossa, mas eu tenho... Está mudando assim, também, esperança, tá? Mas estamos mudando. Eu acho, estamos mudando, estamos amadurecendo. Mudando muito. A gente percebe que nós estamos, até por conta de nos tornarmos uma potência esportiva, esse clima vai mudando um pouco até... E é muito importante. E nós somos, vou dizer isso sempre, um país fadado ao esporte. Qual é a modalidade quais as modalidades que você vê como potencialmente fortes na conquista de medalhas em 2016, Betinho? Hoje, o vôlei em diversas categorias, desde o vôlei de praia até o vôlei masculino e feminino. Vamos ganhar medalha. Vamos. No atletismo, nós podemos ter algumas surpresas aí. O Toninho, que é o presidente da confederação, uma pessoa que tem um contato muito forte, tem dito que os treinamentos estão muito intensos e o Brasil pode ter algumas boas revelações. O judô, nós somos fortíssimos. Sempre fomos muito fortes no judô. A natação também. Agora, Olimpíada é sempre um momento, né? Às vezes, um atleta, 50 metros, se ele ouvir o tiro antes do tiro ser disparado, que até por conta da parte psicológica ele pode... Ele está desclassificado. Né? Então, é um momento de uma superação do ser humano fantástica.
Mas nós vamos ter um temos ótimo boxe resultado. também, né? Boxe também está também. muito bom. Boxe. O iatismo, vela. Vela, iatismo, lembrou muito bem. Tem esses esportes, eu diria aí que tem uns 10 esportes no Brasil que a gente pode... Potencialmente forte. Remo. E aí entra a participação dos clubes, né? Eu me lembro de ter entrevistado várias vezes o Aurélio Miguel no Pinheiros. Isso. E aquela turminha forte ali do Pinheiros também no judô, né? Aurélio, Foi formado pelo clube? O Aurélio já veio já como um atleta de ponta quando veio para o Pinheiros. Mas na época nós tínhamos uma... Mas quando conquistou a medalha na Coreia, ele era pinheirense. Isso. E ele, o Aurélio, o Pinheiro sempre teve a parte técnica do Pinheiros de judô, até do saudoso João Gonçalves, que foi o brasileiro que mais disputou Olimpíada. Ele disputou 6 Olimpíadas, 2 como atleta e 4 como técnico. E o clube atraía o treinamento porque Sim. Hoje a tecnologia é cada vez mais forte, cada vez mais importante para que o atleta consiga bons resultados, né? Agora, dentro dos investimentos que os grandes clubes normalmente fazem, tipo Pinheiros, Monte Líbano, o esporte é o que recebe o maior volume, o maior aporte de verba, de capital? Ou isso é dividido, área social, área cultural? Como é que funciona isso nos clubes, normalmente? Todos os clubes, a origem é o esporte. A origem? A origem é o esporte. Você pega, nós estamos falando aqui do Pinheiros, o clube até que eu pertenço, é Esporte Clube Pinheiros. Paulistano é Clube Atlético Paulistano. Então, o esporte é a essência, é o coração do clube. E vão ocorrendo, até por conta da participação dos sócios, tudo isso, vão ocorrendo principalmente desenvolvimento na parte cultural, social, e acaba se tornando forte também. Posso citar a Hebraica, ela tem 3 teatros. Quer dizer, um clube esportivo tem 3 teatros. Né? O que é isso? Ao longo do tempo, isso foi... A cultura estimula a cultura também. Tem uma própria cultura israelita é muito forte na parte cultural, né? Desenvolveu, mas hoje eu diria que a maioria dos clubes na parte cultural e social estão bem desenvolvidos. E vocês trabalham também nessa parte vocês têm uma espécie de universidade, né? Para formar profissionais e tudo. Isso funciona com todos os 3.500 clubes? Exatamente. O Sindiclube tem uma universidade corporativa que até foi criação do ex-presidente Arlindo Moura, que ele é engenheiro ligado ao Secov, e o Secov tinha uma universidade corporativa, ele levou essa ideia para o sindicato. E foi uma feliz e histórica ideia, porque hoje nós temos a formação de mão de obra para os clubes. Em que funções, Quais são Betinho? os cursos, por exemplo, que a universidade ministra hoje no dia a dia? Desde cursos para segurança do associado, a parte de jardinagem, a parte de bares e restaurantes, para formação de mão de obra, a parte de instrutores, até agora nessa área nova que nós estamos entrando, que é a formação de gerentes e dirigentes de clube. Uma coisa curiosa, se nós estivéssemos aqui falando de banco, né? Sim. Eu preciso de um gerente de banco. Você vai em qualquer dos seus concorrentes aí, vê quem é o bom e traz. Né? A parte de clube, de formação de mão de obra para clube, necessita muito de formação, porque você não tem uma formação assim, costumeira. Que é uma área específica, diferente de outras. Quer dizer, ser gerente de um clube seria completamente diferente do que ser gerente de um banco, com certeza. Exatamente. E hoje tem uma coisa que é muito curiosa, que é o seguinte: você, antigamente, o clube,
ele era assim praticamente de pouco uso noturno e final de semana. A classe média brasileira, tá? O aposentado, que lá para trás foi uma pessoa que tinha dificuldades até... Ela está um pouco melhor, né? Como consumidora, como... Então, a utilização dos clubes está cada vez mais intensa. Os clubes se tornaram, eu acho que nos últimos 10 anos, 15 anos, verdadeiros bolsões de segurança para a família, né, Beto? Tem gente que vive numa cidade grande como São Paulo, como Campinas, Santos, que você tem problemas de ordem de segurança, os clubes se tornaram para a família grandes bolsões de segurança. Você tem a tranquilidade, tem os restaurantes, tem os eventos culturais, tem os teatros. Tem os todo cinemas, mundo conhece todo mundo, todo mundo né? conhece todo mundo e você anda com tranquilidade, sem medo de ser assaltado. Não é? Principalmente para esses dois setores, da criança e da terceira idade. Eu tenho netos já, e todo dia que eu falo com a minha filha, eu pergunto para o meu filho, eu pergunto para ele assim, estão no clube? Eu estou sossegado. Se estiverem no clube, está tranquilo. E ela brinca comigo assim, você está no clube? Eu falei, então estou sossegada, porque o pai também está num ambiente as mães deixam saudável. As crianças no clube, todo mundo conhece, já o moço da cantina, o professor. É muito saudável, né? Crescer numa turma de clube, né? Sem dúvida. Os clubes hoje temos muitos clubes com mais de 100 anos de vida, de existência, Betinho. Qual é o segredo? Que é muito raro hoje você ter um estabelecimento, um banco, uma fábrica com centenários. Os clubes hoje, o Pinheiros é um dos clubes centenários do Brasil. 114 anos. Qual é o segredo dessa longa vida? Eu acho a gestão que eficaz? Sem dúvida. Uma gestão eficaz é importantíssimo para o desenvolvimento dos clubes. Mas eu acredito que essa integração que acontece do associado um com o outro, sabe assim, o fato de todos nós sermos donos e ninguém é dono, né? Ninguém resolve nada sozinho. Essa democratização que acontece nos clubes e gestões que se preocupem sempre com o coletivo. As poucas histórias que tem aí de clubes que não tiveram sucesso, vai fazer uma avaliação, foram medidas individualistas. Então, vamos proteger isso, proteger aquilo, não pode, vamos fazer aquilo, o clube tem problema. Tudo que for de uma forma para o coletivo, sacrificando às vezes o individual, os clubes têm muito sucesso. E hoje nós temos aí... São longevos. A maior parte dos clubes são longevos, né? Tem mais de 70 clubes centenários. Olha só. Em São Paulo? No estado de São Paulo. Estado de São Paulo. O Clube Semanal de Cultura, que é de Campinas, um clube que quem frequentava era o Carlos Gomes, tem hoje mais de 150 anos. E prestando serviço ativo, forte. Eu tive há pouco tempo atrás no Clube Jundiaiense, aqui em Jundiaí, próximo aqui. O clube tem 5 campos de futebol. Às 5 horas da tarde, o clube lota, tem um campeonato fortíssimo de veteranos. Tudo isso dá vida para o clube, porque termina o futebol, o pessoal vai para o restaurante do clube para comer, para tomar uma cerveja, e tudo isso acaba dando uma agregação, aquilo que nós falamos da força do esporte. Quantos campos? 5 campos de futebol. O Pinheiros tem mais de 20, um outro esporte, o tênis. O Pinheiros hoje tem quantas quadras de tênis? 24 quadras de tênis. 24 quadras de tênis. 2 campos de futebol. É impressionante. Eu acompanhei o sucesso tênis é outro esporte, é olímpico hoje, o tênis. O tênis é olímpico, é olímpico. Mas ainda falta um Guga aí para a gente ganhar uma medalha de ouro, né? Falta. Ou temos alguém aí surgindo no cenário? Tem alguns nomes aí, mas o tênis é um esporte dificílimo, né? Tem uma dedicação. Eu diria que tem 2 esportes na história aí que precisa de pessoas assim com uma destinação, uma dedicação incrível. É natação e o tênis. E o tênis, né?
porque são individuais, né? A natação você tem ainda o isolamento, é você contra o tempo. Né? Do equilíbrio emocional, do foco, né? O tênis também. Tem que baixar de 21 segundos para 20,5. Eu Aí você fica, é você contra você, né? Eu cresci no Paineiras também, outro clube que eu frequentei. Grande clube. E tinha o Jaiminho, Jaimão Sims. O clube todo festejava o Jaiminho, né? Que ainda está lá. Você usou um exemplo. O Paineiras é um clube maravilhoso, tem 54, 55 anos. É um desbravador do bairro, foi lá para o bairro há 50 e poucos anos atrás. Hoje tem um patrimônio maravilhoso, acabou de construir uma garagem, está prestando um serviço, crescendo muito. E concursos culturais, vocês fazem também, né? Vocês estimulam os concursos, né? De teatro, de corais, que são, assim... Literatura também, o City Club literatura. Com a e todos os clubes participam, Caetano? Não é? Então, todos? Vocês têm um convênio com a Academia Paulista de Letras? Nós temos um concurso de contos e todas essas modalidades de poesia e fantástico, que tem o apoio da Academia Paulista de Letras. Nossa, e todos participam? Todos os clubes? Os clubes participam de uma forma espontânea, mas tem uma grande participação. Do sócio? Do sócio de clube. Crianças, adolescentes? Criança, jovem, pessoas de idade. E temos também concurso de corais, de teatro e de dança, que são maravilhosos, assim, apresentações. Normalmente um clube recebe todos os outros e fazem exibições. Muito importante isso, e dá uma integração muito grande. Mas atualmente, né, que a gente precisa tanto de ter esses espaços públicos de convivência, né? Quer dizer, você estimular o concurso, esse intercâmbio entre todo mundo é maravilhoso. Sem dúvida. Todo mundo tão isolado. Betinho, estamos terminando o nosso tempo. Para finalizar, você está no seu segundo mandato, sua gestão vai até 2017. Eu queria lhe fazer uma última pergunta. Quais são os seus projetos de expansão da entidade do Sindiclube nos próximos 3 anos? Que é o período em que você vai estar à frente no comando da entidade como presidente. Nós estamos criando e cada vez mais intensificando, através de convênios, através de uma aproximação, de um grande aproveitamento dessa década do esporte. Sim. Nós queremos que... Eu até, assim, de uma forma rápida, eu sou associado do Pinheiros e de moço. Quando você chegava no clube, tinha uma bola na quadra de basquete, tá? Ou uma bola na quadra de vôlei, ou no campo de futebol. Chegava um lá, ficava esperando o outro chegar, acaba fazendo um 21, que chamava na época. Depois, quando chegava todo mundo, saia um joguinho. Hoje, nós estamos ajudando os clubes a serem grandes prestadores de serviço ao seu sócio. O sócio tem que ir para o clube porque ele tem um compromisso com o clube, ou seja, com o campeonato, ou seja, com o cinema, ou seja, com o restaurante, ou seja, com o que for, com o teatro. Ele interage com o clube. Exatamente. É interação. O clube tem que provocar a ida do associado. E nisso que nós estamos trabalhando de uma forma intensa e aproveitando essa década para que todos os clubes tenham uma grande participação do seu corpo associativo nas suas atividades. Perfeito, Betinho. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um orgulho recebê-lo aqui, um prazer. Renata também, muito obrigado muito pelo obrigada, seu apoio, eu que pela agradeço. sua presença e sua participação. E até a próxima terça-feira, dia 22, se Deus quiser. Muito obrigado.